Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 3 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 15 do livro de 2 Samuel, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Pega o link desse vídeo aqui, manda no grupo do WhatsApp da família, dos amigos, para que todos tenham acesso ao Evolução Diária. Gente, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 15, tem 37 versículos. O texto vai dizer assim: algum tempo depois do que? Nós estudamos no capítulo anterior a reconciliação entre Davi e Absalão. Davi perdoou Absalão. Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Olha só, Absalão aqui começa uma estratégia para ganhar força política, poder e autoridade de rei. E ele estava tirando o poder e a autoridade do rei, que era o pai dele. Então ele cria uma estratégia, ele começa a ganhar ali ajudadores, né? Ele tinha uma escolta de 50 homens e ele fica à porta da cidade ali e ele já tinha criado uma estratégia na cabeça dele. Então, depois da reconciliação entre ele e Davi, ele começa essa estratégia e nós vamos entender aqui nesse texto o desenrolar dessa história, tá? Absalão acrescentava: quem me dera ser designado o juiz dessa terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava e beijava. Absalão agia com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Ao final de 4 anos, preste atenção nos detalhes, 4 anos fazendo as mesmas coisas, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gesur, na Síria, fiz esse voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Vá em paz, disse o rei, e ele foi para Hebrom. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. Absalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar da cidade de Giló Aitofel, que era de Giló, conselheiro de Davi. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Absalão. Então o mensageiro chegou-se a Davi e disse: os israelitas estão com Absalão. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Os conselheiros do rei lhe responderam: teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, o nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguiu todos os de sua família, deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo, pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam passando por ele, todos os queretitas, os peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. O rei disse então a Itai de Gate: por que você está conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro e um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor os trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que por onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo para viver ou para morrer. Então disse a Itai: está bem, pode ir adiante. E Itai, o giteu, marchou com todos os soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele na direção do deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os israelitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram-a
no chão a arca de Deus até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta à cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca no lugar de onde ela permanecer. Mas se ele disser que já não sou mais do seu agrado, aqui estou, fale comigo, o que for a tua vontade. Disse ainda o rei ao sacerdote Zadok: fique alerta, volte em paz para a cidade, você, Aimás, seu filho, Jonatas, filho de Abiatar. Junto às torrentes do deserto ficarei esperando notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando e com a cabeça coberta e os pés descalços, e todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Quando informaram a Davi que Aitofel era um dos conspiradores que apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro o arquita Hussai com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. E Davi disse: não adianta você vir comigo, mas se voltar à cidade, poderá dizer a Absalão: estarei a seu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei a teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você, informe-os do que você souber no palácio. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimás e Jonatas, por meio deles me informe de tudo o que ouvir. Então Hussai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém quando Absalão estava entrando na cidade. Vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? O capítulo 15 aqui de 2 Samuel vai relatar a rebelião de Absalão contra o seu pai Davi, tá? Então ele arma aqui uma rebelião contra o próprio rei. O intuito era ganhar força e poder político e se tornar um rei. Ele tinha ao seu lado um dos conselheiros de Davi, um homem chamado Aitofel, que também decide agora, né, por algum motivo, o qual a Bíblia não relata nesse capítulo, frustrar também o rei, trair o rei e levantar Absalão como o futuro rei. Na verdade, tomar o reinado à força, né? Dar um jeito de tomar. Absalão estava disposto a guerrear contra o seu próprio pai. Davi, ele decide, de certa forma, ali, proteger Jerusalém, né? Evitando um conflito à espada, porque muitos inocentes iam acabar morrendo ali naquele conflito. E Davi também não queria guerrear contra o seu próprio filho. Absalão, ele começa a ganhar o favor do povo de Israel, porque ele se coloca, né, à disposição. Ele cria uma estratégia onde ele diz assim: ó, o rei não está afim de julgar a sua causa. Era mais ou menos assim, tá bom? Eu estou falando numa linguagem mais prática. O rei não está afim de julgar a tua causa agora, ele não está disponível, mas eu, filho do rei, estou aqui, o que você precisa? Então ele começa a criar uma estratégia, aquela estratégia começa a dar certo. Ele começa, de alguma maneira, arranhar a imagem do rei, né, e ganhar benefícios próprios. Então ele se coloca ali à entrada da cidade. Sempre que alguém vinha buscar pela justiça do rei, Absalão abordava e sugeria que ele próprio seria o juiz, um melhor juiz do que o próprio rei. Com isso, ele roubava o coração do povo para ele, eliminava o coração do povo, tá? Após 4 anos agindo dessa forma, aí ele vai concluir a estratégia dele, né? Ele pede permissão para Davi para ir a Hebrom. Ele alega que tinha feito um voto com Deus, só que, no entanto, a verdadeira intenção era de iniciar uma verdadeira revolta contra o rei, juntar com o povo para guerrear contra o rei. Absalão envia mensageiros por todas as tribos para proclamar que ele era o novo rei. Ele se autoproclamou o novo rei. Eu, a partir de hoje, sou rei, meu pai não é mais rei. Ao saber da conspiração, Davi decide fugir de Jerusalém, né, com seus servos e parte da sua família. Ele deseja que a cidade não sofra com o possível ataque. Enquanto Davi foge, muitas pessoas leais acabam seguindo Davi. Um estrangeiro chamado Itai demonstra sua lealdade a Davi, oferece a Davi para ficar ao lado do rei. Davi também encontra os sacerdotes Zadok e Abiatar, 2 sacerdotes, que tentam levar a Arca da Aliança, mas Davi diz: volta para Jerusalém, confiando que Deus ia trazer ele de volta com toda a sua justiça. Davi então envia Hussai, seu conselheiro, para voltar a Jerusalém, para frustrar os planos de Absalão e confrontar os conselhos ruins que Absalão ia receber de Aitofel.
ele deveria então se aliar a Absalão e passar informações secretas a Davi por meio dos sacerdotes. Esse capítulo aqui vai destacar a astúcia de Absalão em busca pelo poder, ele começa a ser tomado pelo desejo do poder, vai destacar a reação de humildade de Davi de fugir para proteger o povo, proteger Jerusalém, e também fala sobre a lealdade de várias pessoas próximas a Davi, tá bom? Aplicação prática de tudo isso. Gente, é muito importante salientar que essa rebelião de Absalão, descrita aqui em 2 Samuel 15, foi uma consequência direta do pecado de Davi. É isso mesmo, lembra alguns capítulos anteriores que Davi não foi para uma guerra, ficou no seu palácio, do palácio ele foi à sacada, viu uma bela mulher tomando banho, mandou trazer para o seu quarto, né? Se relacionou com essa mulher, engravidou essa mulher, criou toda uma estratégia para que o marido pudesse se deitar com a esposa e falar que o filho era dele. Aí o Urias não quis, né? Volta para a guerra, envia um decreto, Davi, Joabe coloca ele na linha de frente, ele morre. Então acontece uma série de coisas aqui. Ou seja, adultério seguido pelo assassinato de um dos seus guerreiros chamado Urias, que vai desencadear na vida de Davi uma série de eventos trágicos que vão afetar profundamente a família e o reinado de Davi. Então, embora Davi tenha se arrependido, preste bem atenção, e recebido também o perdão de Deus, as consequências dos pecados foram inevitáveis, são inevitáveis. Davi, ele vai enfrentar divisão familiar. Ele vê um filho estuprando a sua própria filha dentro do seu próprio palácio. Ele vê um filho matar o outro, né? E agora ele tem que enfrentar a traição de um filho. O que deveria ser uma relação de amor entre pai e filho, né? Capítulo anterior destaca aqui que eles se perdoam, Davi perdoa, né? Absalão e tudo mais. Agora vai se transformar em uma disputa amarga pelo poder, que vai resultar na fuga de Davi de Jerusalém para preservar a sua vida e a vida do povo. O pecado de Davi traz consequências que não afetam somente a ele, mas também a todo o seu reinado, toda a sua casa. E essa história vai nos ensinar que as nossas escolhas erradas podem ter efeitos duradouros sobre as nossas vidas, mesmo quando a gente recebe o perdão de Deus. Todo pecado tem um preço, é importante você entender isso. Agora, aqui também nós aprendemos que a graça de Deus sempre vai estar presente, ok? Então a gente vê Davi pagando o preço pelo seu pecado lá de trás, mas o texto vai deixar claro, principalmente nos próximos capítulos, que Deus era com Davi. Então olha só, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O pecado tem um preço a se pagar, a consequência do pecado. No caso de Davi, um alto preço. Um excelente rei, mas que teve a sua casa em desordem. Então foram uma série de tragédias, e nesse momento da Bíblia, Davi agora tem que largar tudo para trás e sair como um fugitivo, para não ter que enfrentar o seu próprio filho diante de uma batalha provavelmente sangrenta, uma batalha onde muitos inocentes iriam morrer. Por quê? Porque o povo, naquele momento, estava dividido. Tinha o povo de Davi e já tinha um povo com Absalão. Então começa a gerar uma divisão dentro do reinado. O filho recebendo conselhos do conselheiro do próprio pai para poder agir contra o pai. E ele age na surdina durante 4 anos. Fica ali à espreita, ganhando o coração do povo através da sua estratégia. E o que esse texto quer nos falar, quer nos lembrar? De que, preste atenção, mesmo em meio a qualquer tipo de consequência dos nossos erros, né? Davi estava pagando ainda pela consequência do seu erro do passado. Ainda assim, nós podemos encontrar perdão e restauração diante da presença de Deus, porque Deus, ele é fiel para nos guiar ao caminho certo, ok? Deus, ele nos guia. Deus aqui estava guiando Davi pelo caminho certo e ia trazer Davi de volta, tá? Então eu já estou adiantando um pouco do que vai acontecer lá na frente. Agora, essa história de Davi e Absalão traz um alerta sobre as consequências inevitáveis do pecado. Tudo o que estava acontecendo aqui foi por conta do pecado original de Davi, o pecado com Batseba. Mas, independente das consequências, nós entendemos que Deus nos oferece uma esperança
de que, mesmo em meio às consequências, a graça de Deus vai permanecer e vai nos oferecer perdão e restauração. Deus iria restaurar toda a história de Davi. Agora, isso aqui você precisa anotar. Pecado nenhum supera a graça, mas o pecado tem consequências inevitáveis mesmo debaixo da graça. Então, hoje em dia, nós somos confrontados, né, com uma teologia da hipergraça, onde tudo pode, aquela coisa toda. E deixa eu deixar isso aqui bem claro para você. Pecado nenhum supera a graça. A graça de Deus e o amor dele por mim e por você é imensurável. Tá? Mas todo pecado tem consequência, isso é inevitável, mesmo estando debaixo da graça, tá bom? Então, o pecado não supera a graça, mas o pecado tem consequência inevitável, mesmo debaixo da graça. E é literalmente o que nós estamos enxergando aqui. A mão de Deus ainda é com Davi, mas Davi tem que enfrentar oposição do seu próprio filho, tem que sair de casa fugido, sair do seu palácio fugido, por conta de algo que tinha acontecido lá atrás. Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Davi ainda estava debaixo da consequência do seu pecado. Porém, a misericórdia de Deus estava com Davi, porque Deus protege ele, mesmo ele estando debaixo das consequências do pecado, tá? Mas a grande lição é que pecado não supera a graça, mas pecado tem consequência inevitável mesmo estando debaixo da graça. Amém, gente? Assim nós finalizamos mais um capítulo aqui de 2 Samuel. Agora vamos agitar a rede social. Curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar. Amanhã tem mais Evolução Diária e eu te espero aqui às 7h40, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.